Fala galerinha, tudo bem? Passaram bem o final de semana? Foi tudo jóia? Comeram muito ovinho? Boa tarde papai e mamãe, boa tarde criançada. Hoje é dia de educação física e eu tenho duas atividades para passar para vocês hoje, tá certo? A primeira atividade eu vou fazer para a galera mais novinha, para as crianças de 2 a 3 anos, tá certo? E depois a gente vai com uma atividade para os maiores, para a galerinha de 4, 5 e 6 anos, tá certo? Bom, a primeira atividade a gente vai trabalhar a parte sensorial do seu filhote, tá certo? Então vocês vão ver à frente o vídeo que eu vou fazer explicando como que vai ser feita a atividade na prática. Para isso, nós precisaremos de 3 objetos. Um balde, onde encheremos ele de água, algodão e bucha, aquelas buchas de lavar a louça mesmo. Posteriormente, a gente pode adicionar alguns outros objetos que você tiver em casa, que sejam fáceis para que seu filho tenha a capacidade de manipular. A gente pode usar, por exemplo, grãos de feijão, a gente pode usar tampinha de garrafa de refrigerante, a gente pode usar algum outro objeto que vocês tenham que seja algum brinquedo, pode ser alguma bolinha, pode ser alguma caneta que você já não utilize mais, tá certo? Então vocês vão observar como que vai ser feito. Fica atento! Bom, quem não tiver a possibilidade de utilizar o quintal, como eu, pode estar utilizando um segundo balde ou uma segunda baciazinha aqui, tá certo? Para evitar que molhe. Aqui temos então um baldezinho com água, tá certo? E aqui a gente vai fazer a brincadeira. Vamos estar jogando o algodão, como vocês podem ver. E a gente vai brincar com a criança, pedir para ela pegar o algodão, retirar o algodão daqui e tirar toda a água desse algodão no outro balde ou no chão, se tiver a possibilidade. Então vem, tira toda a aguinha do algodão apertando ele, certo? Daí a gente pode reservar ele para repetir a brincadeira depois. Tira o próximo algodão e tira toda a aguinha dele apertando, certo? Podemos fazer também esta mesma brincadeira utilizando um balde com arroz ou um balde com alguns grãos, podem ser grãos de feijão, de lentilha, de ervilha, onde a gente não vai colocar água. A gente vai continuar trabalhando a parte sensorial do seu filhote, só que a gente vai estimular que ele procure alguns objetos nesse balde que a gente vai ter. Pode ser uma tapoer também. Como que a gente pode fazer? A gente pode pegar um objeto, um brinquedo que o seu filho tenha, uma bolinha, um prendedor, e esconder, mostrar para o seu filho que você está escondendo esse objeto na tapoer. E aí pedir para que seu filho procure, estimular ele a procurar esse objeto. Tenho certeza que seu filho vai adorar. Bom, aqui temos então uma tapoerzinha com arroz e alguns objetos que eu dei uma adaptada, como por exemplo um macarrão parafuso e 3 tampinhas de caneta. Tá legal? Qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente esconder um objeto de cada vez dentro do arroz ou do feijão, da lentilha, e pedir para a criança encontre. Então você vai estimular ela a procurar onde é que está o objeto que vocês esconderam, até ela encontrar. A gente pode colocar um objeto de cada vez primeiro, a gente pode colocar 2 objetos e assim por diante, e pedir que ela faça uma caça ao tesouro nos objetos encontrados. Tudo isso daqui é adaptável, tá legal? Nessa segunda parte, nós faremos uma atividade chamando Pegue o Bastão. A gente vai fazer ela em 3 fases. A primeira, uma fase mais fácil. A segunda, com um pouquinho mais de dificuldade. Isso vai acabar que seja natural que a criança acabe falhando algumas vezes. E a terceira, a gente vai tratar como se fosse o chefão, como se fosse a última fase do jogo. E daí cabe a gente estimular a criança a trabalhar.
a gente vai precisar apenas de um cabo de vassoura, tá certo? E vocês vão ver como que vai ser legal. A gente vai se posicionar sempre a 1 metro de distância da criança. Na primeira atividade, a gente vai pedir para a criança olhe para o bastão e a gente vai estar segurando o bastão com os braços estendidos. Nesse momento, a gente vai pedir para a criança pegar o bastão antes que o bastão caia no chão. Então a gente vai segurar o bastão e vai dar um sinal para a criança. Pode ser um movimento de um sinal de vai, um sinal de já. E quando vocês simultaneamente falarem o já, vocês devem soltar o bastão. E a criança não pode deixar o bastão cair no chão, tá certo? No segundo exercício, nós faremos da mesma maneira, só que a criança deve ficar de costas pra gente. Então a criança não vai estar olhando o bastão. E assim que vocês falarem já e simultaneamente soltarem o bastão, a criança deverá virar e pegar o bastão antes que ele caia no chão. Lembrando que como é uma atividade um pouquinho mais difícil, é natural que a criança falhe algumas vezes, tá certo? E na última atividade, que a gente vai tratá-la como chefão, como a última fase, a gente vai colocar a madeira ou o cabo de vassoura, o que vocês estiverem utilizando, em 3 pontos. Vamos pegar 3 papéis e vamos colocar os 3 papéis no chão. E a gente vai colocar numeração nesses papéis. Então vai escrever o número 1 em um papel, o número 2 em outro papel e o número 3 em outro papel. E assim que a criança virar para pegar o bastão, como fez na atividade anterior, ela deve, além de pegar o bastão, ela deve falar qual é o número onde o bastão está posicionado. Vocês vão ver a seguir as 3 atividades que a gente fez e espero que a criançada adore. Já. 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 Observe sempre se seu filho tem facilidade de virar para o lado direito ou girar para o lado esquerdo. Assim como se a criança pega o bastão apenas com a mão esquerda ou apenas com a mão direita. O ideal é que a gente estimule a criança a estar sempre girando para os 2 lados e procurando pegar alternadamente o bastão com as mãos. Assim trabalharemos a lateralidade. Isso será a pauta da próxima aula, tá certo? Papai e mamãe, galerinha, fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido a atividade. Nos vemos na semana que vem. Uma boa semana. Tio Pepe está com saudades. Tchau!